Fala galera, tudo beleza? Essa aula de hoje aqui a gente dá um enfoque no relevo do Espírito Santo, adequando a nossa realidade, né? Que é onde nós estamos. Na última aula foi relevo brasileiro, e aí nada melhor do que a gente falar sobre a nossa classificação do relevo aqui, né? Como é feito aqui no nosso estado. E ainda mais já ao fundo você já vê a Pedra Azul, que é o símbolo do nosso estado. Ela tem esse nome azul por conta de uma concentração de algas, de musgos e líquens, algas não, né? Musgos e líquens que se desenvolvem nela e aí dá um efeito parecido com o azul. Na verdade, fica um pouco verde, e tem uma época do ano que fica um pouco azul. E tem esse lagarto aqui ao lado que parece estar tentando subir a pedra, né? Aí a imaginação faz parecer um lagarto. Mas é considerado aí um dos símbolos, né, do relevo da geomorfologia. Geomorfologia é isso, estuda as formas. Morfologia vem de forma da Terra, né? Isso é o estudo de relevo. Então a gente começa com as estruturas de relevo, né? Aqui embaixo, as estruturas de relevo que demonstram que a gente já estudou, que são as bases de sustentação do relevo. E no nosso estado, eu uso o estudo do Instituto Jones dos Santos Neves, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, que mapeou as morfoestruturas. Por que morfo? Porque sustentam as formas. Sustentam as formas que são os relevos. Então é só um nome aí que não complica nada. E aqui ele classificou várias morfoestruturas em nomes bem mais técnicos, mas eu vou traduzir para educação básica. O que está nessa cor marrom são depósitos sedimentares, são os que a gente chama de bacias sedimentares. E a gente percebe que o marrom está bem mais ao litoral, boa parte do estado. Com exceção aqui em cima, que ele vai um pouco para o interior, principalmente pega com essa área sul da Bahia aqui, que é uma área de um relevo característico que é sustentado por essa bacia sedimentar. Então aqui ó, tem influência de dois grandes rios, o Rio Doce e aqui o Rio Cricaré, em São Mateus. E aí nós temos as cores verdes e essa cor roxa aqui, mais escura, que são faixas de dobramentos remobilizados e maciços plutônicos. A gente chama bem de uma forma bem generalizada, que são as estruturas geológicas de escudos cristalinos. Estão mostrados aqui ao lado, bacias sedimentares e escudos cristalinos. Então, retomando, as bacias sedimentares seriam essas áreas aqui, mais ao litoral, e os escudos cristalinos subdivididos nessas duas áreas aqui, pelo estudo em questão. Bom, as bacias sedimentares, foto aí no exemplo de Linhares, a cidade do norte capixaba. Linhares fica próximo ao Rio Doce, uma região sustentada por bacias sedimentares. Obviamente que essas regiões sustentam os relevos planos, que a gente chama de planícies. E tem duas subunidades de planícies: as planícies costeiras, que apresentam morros pequenos, com pequenas elevações, e as regiões planas. E essas planícies, elas têm rochas mais maleáveis, como arenito, argilito, são as chamadas rochas sedimentares, formadas com acúmulo de sedimentos. E os escudos cristalinos, nós temos um exemplo aí de uma área no Espírito Santo, que é o Mirante Caravaggio, em Santa Teresa. Você já percebe que são morros bem mais elevados, né, com elevação bem alta de altitude, então já ia a diferença da região anterior ali de Linhares. É o relevo de Planalto, que é sustentado pela escudo cristalino. Rochas mais sólidas, como granito, mármore, quartzito; rochas mais duras, rochas mais consistentes, por isso esse nome, escudo cristalino. E aí, vamos então às classificações de unidades de relevo no nosso estado. Também, no estudo do Instituto Jones dos Santos Neves e a Universidade Federal do Espírito Santo, eles fizeram aí o mapa de regiões geomorfológicas do Espírito Santo, que são as unidades de relevo do estado. Na cor verde, verde mais claro e a verdinha mais escura, essa verdinha aqui mais escura no litoral e essa região aqui, ó, mais um pouquinho para o interior, são planícies costeiras e piemontes e mumados. São regiões de baixa elevação da altitude, então a gente pode considerar como planície, né? Principalmente essa área no litoral aqui de Linhares. E aqui tem uma curiosidade bem interessante. Essa área, toda essa área verde aqui, ela foi formada pelo Rio Doce, isso mesmo. Há milhares de anos ele foi acumulando sedimentos aqui
Quem passa aqui pela Ponte em Linhares percebe que o Rio Doce tem uma coloração muito marrom. Então, o Rio Doce, ele foi acumulando muitos sedimentos nessas áreas, muitos ao longo de milhares de anos, e aí formou essa também é chamada de planície sedimentar do Rio Doce. Quem já foi às praias de Linhares percebe como essa área é plana, essa área praticamente não tem elevação do terreno. Daqui você consegue ver algumas elevações daqui, ó, nessa região. E nas cores aí, marrom e esse roxo e esse parece um azulzinho aqui, nós temos as regiões de Planalto. Aqui em cima também os chamados Piemontes Orientais. Alguns dizem que é uma zona de transição de planície para Planalto, mas já tem as elevações maiores, com alguns residuais aqui, ó, nessas áreas mais próximas da região da Grande Vitória. Bom, próxima tela que a gente vai ver, é uma região aqui, ó, entre Cariacica e Viana, onde tem a sede da Ordem Religiosa dos Arautos do Evangelho, que a gente consegue ver muito bem essa transição de planícies para planaltos. Então, é o que a gente vai ver na nossa próxima imagem aí, ó. Os limites municipais entre Viana e Cariacica, aqui embaixo, a sede dos Arautos do Evangelho, uma ordem religiosa, né, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e tem aqui uma sede no Espírito Santo. E aí, essa é a zona perfeita para a gente fazer um estudo dessa transição de áreas. Aqui nós temos o rio Formate, passando aqui em volta da Mata Ciliar. Esse rio vem aqui, é o Vale do Rio Formate, que ele nasce na região serrana do estado. E aqui uma zona de planície, que é a planície de inundação do rio Formate. E uns pequenos morros aqui, ó, que são morrotes ou morros pequenos, pequenas colinas de até 20, 30 metros de altitude, que são as chamadas planícies costeiras, que elas vêm até essa região. Então, aqui duas subunidades de planícies. Agora, aqui ó, esse paredão aqui de morros, né, não são montanhas, são morros, eles já representam a região de Planaltos do Espírito Santo. Então, você tem uma transição, ó, região de planície para uma região de Planalto. Então, aqui já tem rochas mais maleáveis não, mais duras, mais consistentes, sustentando esses relevos. Então, uma zona, uma região muito interessante para a gente fazer esse estudo aí. Agora, do litoral, peguei essa imagem aqui no Google Earth. O Google Earth, ele também proporciona você visualizar os relevos, e aí a gente percebe o quê? A gente percebe que aqui do litoral a gente consegue ver a zona de morros lá embaixo, aquele paredão. Quando você está no litoral, óbvio, se não tivesse prédios, né, você conseguiria ver essa zona de litoral. Aqui toda a zona de planície e aqui atrás a região serrana, região de Planaltos do nosso estado. Curiosidade, né? O ponto mais alto do estado é localizado na Serra do Caparaó, a cerca de 2.892 metros de altitude, no sudoeste capixaba, na divisa com Minas Gerais, o Pico da Bandeira. É o terceiro ponto mais alto do Brasil. Então, está no estado do Espírito Santo, no limite entre Espírito Santo e Minas Gerais. Dizem que lá de cima, quando o céu está bem limpinho, você consegue ver o mar. Dizem. Tem que ir lá para conferir. Desse relevo que está ali na imagem, a, a pedra azul, que é um maciço de granito, formado como ação do intemperismo e afloramento de rochas que se encontram no subsolo. Como assim? Há milhões e milhões e milhões de anos atrás, essa rocha da pedra azul, ela estava toda embaixo do solo. Com o passar dos anos, o solo em volta dela foi sofrendo a ação do intemperismo, que é a ação de chuva, ventos e sol, foi se desgastando. E aí ela foi aflorando aos poucos, então, até aflorando até agora. Então, ela aflorar é aparecer. Então, o intemperismo continua agindo, ele desgasta a rocha e muito mais o solo, que é mais mole. Esse lagarto que está aqui ao lado, ele pode cair um dia? Sim, o desgaste ele acontece, é uma zona, pode ter zona de fratura mais sensível aqui, e pode ser que um dia ele venha cair. Mas é um processo que demora milhares de anos, né? E, obviamente, a Defesa Civil sempre está monitorando essas zonas de fratura para que isso não venha causar risco para ninguém. Bom, agora a gente tem no Google Earth uma ferramenta muito interessante para a gente observar os relevos, e a gente vai lá para dar essa conferida no relevo do litoral
de Vila Velha até o interior do nosso estado. Bom, estamos aqui, né? Esse aqui é a interface do Earth Web. A gente consegue acessar o Google Earth pela web. Outros vídeos, né? Se eu estiver falando de cartografia e sensoriamento remoto, vou dar uma explicada nele. Mas basicamente aqui eu dei uma descida aqui na visualização para a gente identificar justamente os relevos. E aí o Earth Web está muito legal porque ele coloca as construções aqui, ó, principalmente nas grandes cidades brasileiras. E aqui na região ali próxima a Itaparica, né? Tem o Posto Boulevard, Padaria Ideal. Então aqui a gente já percebe ó, Araçás, alguns bairros, algumas regiões que a gente já identifica, né? Rodossol aqui. E aí eu vou dando uns cliques aqui para a gente entrando no território e a gente perceber essa mudança dessa região plana para os pequenos morros e a região de Planalto. Então vamos lá, ó. A gente vai dando, ó. Vocês já estão percebendo que já aparecem alguns morros. Ó, os morros já aparecendo já no interior do território. Aqui, ó, a região de Vale Encantado é uma região muito plana, ali em Vila Velha. Aí a gente já vem, ó, Castelo Branco, Rio Marinho, isso aqui já é outro município, Cariacica. E aí já fica melhor a visualização dos morros lá no fundo. Essa rodovia Cláudio Henrique Laranja é a nova leste-oeste. Então a gente, quando está passando por ela, a gente observa esses morros. E quando você passa de Vila Velha para Cariacica, justamente aqui, ó, onde tem o valão de Rio Marinho, né? Você já percebe que já está numa região de mais morros. Porque Cariacica já está numa região de elevação maior, já está mais para dentro do território. Então a gente vai, continua, ó, continua. Continua, você percebe que o relevo já mudou, já não é mais tão plano, ele já tem algumas elevações, olha que interessante. Né? A partir do momento que a internet vai carregando, você já percebe essas elevações. E aí, se a gente continua, ó, a gente percebe que o relevo vai cada vez mais aumentando. Aí a gente já está chegando próximo até a Viana. Alguns bairros de Viana já aqui aparecendo. Canaã, Ipanema. Então, aqui em Viana, ó, já começa uma região serrana, e você já percebe como os morros já estão maiores. A gente já está mudando praticamente de relevo, já é uma região de Planalto. Tá aqui Formate, ó, deve ser próximo à nascente do Rio Formate, que eu falei lá na série dos Arautos. Então, aqui, ó, você já percebe como estão os morros. Olha que interessante essa ferramenta. Então, aqui você já tem a região de Planaltos, e aí a gente poderia continuar aí até ir no Pico da Bandeira, em outras regiões. Aí quando ele encontra aí, quando a imagem esbarra, né, no morro, ela dá uma parada. Mas olha que interessante, que coisa incrível. Quando eu descobri isso aqui, eu quase tive um troço. Tão feliz que eu fiquei. Então, ó, você já percebe, ó, como os morros já mudaram naquela região litorânea. Ele vai dar uma parada aqui porque o morro já cresceu e a altitude já se elevou. Se você olhar aqui embaixo, ó, ele demonstra a altitude aqui embaixo, no ponto direito aqui, ó. Então aqui, ó, 700 metros. Aqui, ó, 800 metros de altitude. Então já é uma região de Planalto já do nosso estado. Já vai em direção à região chamada região serrana. Beleza, galera? Esse é o Google Earth. Conversamos aí sobre o relevo do nosso estado do Espírito Santo. Espero que tenham gostado. Explorem bem essa ferramenta Earth Web, melhor do que o aplicativo. Baixei o aplicativo, ele tem funcionalidades boas também, mas o Earth Web é sensacional. Beleza? Até mais, galera.